Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellison Santos e esse é o segundo vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar pra vocês de como eu comecei no audiovisual. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa um like aqui, me fala o que você está achando do vídeo, me deem propostas de estilo de conteúdo, o que vocês querem saber sobre temas. Bom, vamos lá, não é segredo pra ninguém, principalmente do audiovisual, da galera que tá começando agora, que é um mercado desafiador. Vamos começar pelo ano de 2019, eu era estagiário numa empresa bem grande, numa multinacional. E aí entrou a pandemia, não demorou muito, eu fui cortado porque na época eu já também não estava me dando muito bem com a empresa, já não estava dando muito certo, porque eu não gostava do que eu fazia. De certa forma eu já sabia que meu sangue era de empreendedor, era de alguém que queria ter um próprio negócio. Desde pequeno eu falava isso, que queria ter um restaurante, ou eu queria ter uma academia, principalmente quando eu comecei a treinar lá em meados de 2014, 15. Então, no meu coração eu sempre quis ter um negócio, só não sabia o que, só não sabia como que eu ia começar. Quando eu fui cortado dessa empresa na pandemia, tudo fechado, tudo um caos, não conseguia arrumar um outro emprego. Eu e minha irmã, a gente já tinha uma ideia já de algum tempo de ter uma hamburgueria. A gente sempre curtiu esse lance de hamburgueria, de estúdio de tatuagem, de ter uma marca de roupa. Então a gente já pensava em como que a gente poderia um dia criar uma hamburgueria. Só que a gente não tinha capital para isso, não tinha verba para isso, principalmente na pandemia. Então o que a gente fez foi, o que a gente pode fazer com o que a gente tem agora para começar do mais simples possível, começando de um delivery, no caso. Desde essa época, desde antes de eu pensar em trabalhar com audiovisual, eu já gostava de design, já gostava dessa questão de criar arte, de fazer logo. Eu não sabia nada, fazia tudo no Canva, fazia tudo errado, não sabia nada. Inclusive ainda não é minha área é 100% audiovisual, mas eu gosto de identidade visual, eu gosto de design. Acho que todo artista que é fotógrafo, que é filmmaker, que é design, de certa forma, nossas áreas se conversam, né? A gente precisa ter uma noção básica, porque se eu não tiver uma noção básica de um design, eu não vou saber onde colocar um texto no meu vídeo. Se eu não tiver uma noção básica de fotografia, eu não vou saber enquadrar minha câmera para fazer um vídeo. Então todas essas áreas se conversam. Na época eu não pagava Adobe, não tinha nenhum computador que prestasse para isso. Tinha um computador velho lá na casa da minha mãe, que eu peguei para mexer e aí baixei tudo craqueado lá nele. E travava muito, era tipo assim, eu conseguia editar uma foto a cada 2 dias úteis, então era bem difícil. Mas por eu estar na pandemia, não tinha muito o que fazer, só tinha que ficar dentro de casa, eu usei esse tempo para estudar, para aprender a mexer nessas plataformas, nesses softwares, mesmo que minimamente, para eu conseguir entregar alguma coisa, para eu conseguir fazer alguma coisa. E nesse processo de abrir a hamburgueria que a gente abriu, ficou muito legal. Eu descobri que eu era bom naquilo, eu descobri que sem técnica alguma, sem entender nada, as fotos e os vídeos que eu estava fazendo para a hamburgueria começaram a dar muito certo, as pessoas começaram a elogiar, porque eu queria me destacar de certa forma, porque muita gente estava abrindo hamburgueria na época. Então, os meus amigos, algumas pessoas próximas começaram a falar: Wellington, por que você não vende isso? Por que você não oferece para as pessoas? Porque tem muita gente agora abrindo lojinha, vendendo prata, abrindo hamburgueria também. Por que você não oferece esse tipo de trabalho para que as pessoas consigam ter conteúdo, ter foto, ter vídeo para o próprio negócio? E foi ali que eu despertei, virei uma chave para começar a pensar na possibilidade de trabalhar na área. E aí depois de mais ou menos um ano com a hamburgueria, ali uns 7, 8 meses, na verdade, um pouco menos de um ano, um amigo meu viu que eu tava fazendo isso, que eu comecei a oferecer para as pessoas esse tipo de trabalho. E ele me perguntou: Wellington, você não quer vir aqui fazer um processo seletivo? Porque a gente tá precisando de um filmmaker, de alguém que grave e edite os vídeos do YouTube do nosso escritório de investimento. Eu falei, na hora que eu topava, porque até então, no começo da hamburgueria, por a gente estar no começo, não tinha lucro nenhum. Era só faturamento, então eu vendia, o que eu vendia, eu usava o dinheiro para comprar outros lanches, outros materiais para poder trabalhar. Então não sobrava dinheiro. Então na hora eu aceitei, porque eu ia ganhar um valor a mais, a minha irmã também era da área de restaurante. Quando as coisas começaram a voltar minimamente a funcionar, ela recebeu uma proposta também. Então ela já tinha saído da hamburgueria, eu tava meio que a hamburgueria sozinho, meus pais estavam me ajudando. Fiz o processo seletivo ali, tinha umas 4 pessoas. O dono da empresa gostou do vídeo que eu fiz e aí comecei a editar os vídeos de lá, comecei a trabalhar lá. E lá basicamente foi onde eu aprendi um pouco sobre o mercado. Eu fiquei um ano trabalhando fixo ali para eles. Depois eu saí, fui para a área de eventos em buffet. Fiquei também um tempinho trabalhando com buffet, foi onde eu entrei no mercado corporativo, de debutante, de casamento. Fiz muito freelance de casamento, muito freelance de debutante. Aprendi na raça com produtoras, porque aí eu saí do buffet e depois fui trabalhar para produtora. Então essa minha jornada, ela fez com que eu tivesse experiências com várias áreas, com vários nichos. E aí, tendo várias experiências boas e ruins nesse meio, eu não tinha nem câmera, não tinha um tripé, não tinha um computador, não tinha um celular bom. Passei muito perrengue para chegar
a ter as minhas próprias coisas, a ter como trabalhar, a ter como editar. Então eu acredito que eu precisei passar por todo esse processo para chegar onde eu tô hoje. E não é nem a sombra de onde eu quero chegar. Ainda tem um percurso muito grande para aprender, para crescer como empresa, para consolidar minha empresa. Mas depois de uns 2 anos, 2, 3 anos trabalhando muito como freelance, tentando muito, dando muito murro na ponta de faca, eu comecei a pensar, por que eu não me vendo para o consumidor final? Por que eu não apresento meu trabalho para quem realmente pode me contratar? E aí foi onde eu tive a ideia de criar o Els Filmes, entre idas e vindas, entre constância e não constância. Eu tô aqui, tô começando a criar conteúdo para vocês. Desde quando isso começou, de 2021 para cá até aqui, já tem basicamente uns 4 anos. Nessa eu fui intermediando com outros trabalhos também, fazendo um bico aqui, um freela ali de alguma área. Então, na minha área, hoje, eu consigo sobreviver só de audiovisual. Mas durante esse percurso de 4 anos, eu fazia outros trabalhos também, trabalhava em evento, trabalhava de garçom. Então, o meu objetivo sempre foi, de certa forma, fazer o que eu pudesse para ganhar grana, para alimentar o meu negócio, para que algum dia eu pudesse viver só do audiovisual e pudesse parar de fazer qualquer outra coisa. Então, basicamente, a minha história é essa. Eu já estou aí nesse mercado há 4 anos. Acredito que a fase que eu estou agora é a fase onde eu mais estou me dedicando de fato para me consolidar como produtora, como empresa, como marca. Se você está começando no audiovisual, se você trabalha hoje fixo com uma área que não é a fotografia, que não é a parte de vídeo, e você tem vontade de ir para essa área, saiba que, cara, é muito legal trabalhar com audiovisual. A gente passa por experiências muito massas, a gente entra em lugares muito legais, onde as pessoas normalmente pagam para estar ali, a gente tá com uma câmera na mão, não paga nada para estar ali e ainda recebe por isso. Se você tem vontade de fazer isso, se você tem vontade de ir pro audiovisual, cara, a primeira coisa que eu diria para você fazer é estude. Não estudar qual câmera comprar, ou não só estudar como mexer numa câmera, ou como gravar, ou como ter a melhor configuração, mas entender o que você quer entregar, o que você vai fazer de fato de diferente para que as pessoas possam comprar o seu serviço. Hoje o meu principal objetivo é esse, é me consolidar como marca, é me entender onde está o meu lugar, entender onde está o meu lugar no mercado e entregar o máximo que eu puder da maneira mais rápida possível, mais objetiva possível e resolver o problema do meu cliente. Então, depois de um tempo trabalhando no audiovisual, eu vi que dar um clique num REC de uma câmera é a coisa mais simples. Você aprende a gravar, você aprende a configurar uma câmera, mas o principal é você aprender o que está por trás disso. O que eu vou mudar na vida do meu cliente, o que eu vou agregar na vida do meu cliente, o que ele precisa que eu faça. Então, se eu pudesse dar uma dica, que é a parte do vídeo que eu queria trazer para vocês, contar minha história, e algumas pessoas inclusive me perguntam como que... Fala, Wellington, eu tô pensando, eu sou barbeiro, ou eu trabalho numa empresa de um escritório, eu quero começar no audiovisual, o que você poderia me dar de dica, o que você poderia me dar de conselho? Meu conselho principal é esse: estude o mercado. Estude como fazer isso, estude como entender o que o cliente quer. E aí depois você estuda a parte de técnica, a parte de câmera, o que comprar, o que não comprar, o que precisa e o que não precisa. Acredito que muita gente aqui vai se conectar com essa história, talvez passou pela mesma coisa, ou foi mais difícil, hoje está mais consolidado no mercado. Então me conta aqui nos comentários como que você começou no audiovisual, como que tá a sua situação hoje, se você já tá no lugar que você gostaria, se você tá muito longe de conquistar ainda o que você precisa conquistar. Me conta aqui um pouquinho, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse no começo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo e tamo junto.